Não é trabalho unilateral, é trabalho nosso, tá certo? A gente vibrando, a equipe espiritual ajudando para essas pessoas serem beneficiadas, tá certo? Bom, espero que todo mundo esteja bem. Vamos começar o Evangelho da gente, lendo uma mensagem do livro Agenda Cristã, do Espírito André Luiz, e o médium é Francisco Cândido Xavier. Eu vou ler a lição de número 6. O título da lição é Em Seu Benefício. Não se irrite com o ignorante. Certamente não dispõe ele das oportunidades que iluminaram seu caminho. Evite aborrecimentos com as pessoas fanáticas. Elas permanecem no cárcere do exclusivismo e merecem compaixão como qualquer prisioneiro. Não se perturbe com o malcriado. O irmão intratável tem, na maioria das vezes, o fígado estragado e os nervos doentes. Ampare o companheiro inseguro. Talvez não possua o necessário quando você detém excessos. Não se zangue com o ingrato. Provavelmente ele é desorientado ou inexperiente. Ajude ao que erra. Seus pés pisam o mesmo chão. E se você tem possibilidades de corrigir, não tem o direito de censurar. Desculpe o desertor. Ele é fraco e mais tarde voltará à lição. Olha que coisa interessante. Desculpe o desertor. Ele é fraco e mais tarde voltará à lição. Auxilie o doente. Agradeça ao divino poder o equilíbrio que você está conservando. Esqueça o acusador. Ele não conhece o seu caso desde o princípio. Perdoe ao mal. A vida se encarregará dele. André Luiz. Lindo, né? Bom, depois dessa mensagem, vamos fazer a prece inicial para a gente conversar um pouquinho sobre o Evangelho da noite, tá certo? Cada um da sua forma se concentra, tá certo? Pense em Jesus, pense na divindade, em Deus, no Criador do Universo, no amor infinito, com um coração cheio de bondade, cheio de amor. Rogamos a Ti, Senhor, ampara-nos na noite de hoje. Faz de nós instrumentos do Teu amor, do Teu carinho, da Tua misericórdia. Enche o nosso coração, Jesus, de compreensão, de carinho, de ternura. Dá-nos, Jesus, a Tua luz, porque só a Tua luz vai iluminar a sombra dos nossos dias. Sê conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, minha gente, vamos lá.
Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês, ou a gente vai conversar um pouquinho sobre o tempo. Olha só que coisa interessante. E a lição vai ser sobre uma passagem que está, se Mariane tiver aí, ela vai anotar aí, sobre uma passagem dos Eclesiastes, que está no capítulo 3, no versículo 1 ao 22, certo? Mariane, por favor, bota aí, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 ao 22. Muita gente conhece. E aí eu vou ler um pedaço dela, tá certo? Da lição, para a gente ir conversando sobre ela. Sobre a passagem, tá certo? Tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se do abraço. Tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? E aí ele vai falando aqui sobre umas passagens, né? Essa passagem é linda. E vamos tentar falar um pouquinho sobre ela. Não, minha gente, olha, para de dizer que eu estou triste. Eu não estou triste não, tá certo? Eu só estou concentrado. Vamos se concentrar na lição, tá certo? Eu agradeço o carinho demais, mas daqui a pouco a gente vai se soltando. É porque como a gente senta aqui antes, eu vou concentrando, eu fico um silêncio, mas não tem nada disso de tristeza, não tem nada disso não. Vamos concentrar no que eu falo, tá certo? Daqui a pouco vocês vão ver que vai tudo fluir. Não vamos ver assim não, tá bom? Vamos prestar atenção na lição, tá certo? Obrigado, mas vamos prestar atenção na lição. Bom, lida essa mensagem, aí eu quero falar sobre uma passagem que vai ser o norte da lição da gente, da noite da gente. Está no livro Contos desta e de outra vida. Acho que é Contos desta e de outra vida, do espírito Humberto de Campos. O título da lição é A Casca de Banana. Vê que coisa interessante. Se ele não está falando um pouquinho da gente. Isso é uma passagem, mas é uma passagem, uma história real, tá certo? Pra gente pensar. Quem quiser ver, tá lá no livro de Humberto de Campos. Então, Humberto de Campos vai dizer que havia um homem chamado José. É um nome fictício. E José foi um espírito que errava muito, que errou muito em outras vidas. Então, olha aí, minha amiga colocou aí a lição, valeu, obrigado. Então, Humberto de Campos vai dizer que esse espírito José, ele foi um espírito que errou muito em vidas passadas, nem em outras vidas. E agora esse espírito, ele queria retificar o caminho, queria melhorar,
queria fazer diferente, queria amar, né? E esse espírito, enfim, prometeu muito, como todos nós prometemos no mundo espiritual. E aí, minha gente, ele combinou com João. João é o mentor espiritual dele, tá certo? José combinou com João e com a equipe espiritual, no mundo espiritual, antes de vir para a Terra, antes de reencarnar. A gente que é espírito, a gente diz reencarnar, tá certo, minha gente? E aí, ele combinou que quando viesse aqui para a Terra, José, quando viesse para a Terra, ele ia cuidar das crianças desamparadas, das crianças desvalidas. E prometeu muita coisa. Disse que já jovem, ele ficou sabendo que quando ele ainda jovem, ele ia ter a possibilidade de ver. Eu disse que José é o espírito e João é o mentor dele, né? Deixa eu anotar aqui para não confundir. João é o mentor, pronto. E José é o aluno. Então José combinou com uma equipe espiritual. A programação dele seria, já jovem, ver alguns espíritos e ouvir, né, da equipe espiritual, dos seus anjos de guarda, intuitivamente, que ele deveria abrir uma creche, cuidar das crianças, colaborar com o apoio nas creches, de onde ele ia morar. Ele via numa família que ia ter uma condição muito boa. Então, jovem, ele ia ter muita saúde, né, ia gozar de boa saúde física, mental, ia estudar, ia ter uma condição boa, e já jovem, a programação dele, ele ia ter recursos para poder ajudar crianças, né, nas creches, nos abrigos, nos orfanatos. Então, fez essa programação, José reencarnou, veio para a Terra. Imagine no lugar que você quiser aí da Terra, Olinda, Paulista, Recife, São Paulo, onde você quiser, José pode ter reencarnado, já que isso é uma história real. Uma história verídica. Então José nasce numa família muito querida, que lhe ama muito, que lhe quer muito bem. A família uma condição muito boa. E ele já jovem, né, adolescente, ele com a saúde muito boa. Então corria para um lado, corria para o outro. E ele começou diz o espírito Humberto de Campos, tomava muito sorvete, abusava da alimentação, né? Não era tão regrado com a alimentação. Então vai crescendo, ele já quase adulto, né? 16, 17 anos, vamos imaginar. Ele começa a perceber a presença de quem? De João, o mentor espiritual dele, né? Que cada um de nós tem, todos temos esse João na vida da gente, né? O fato dos espíritos não estarem, se a gente não está ouvindo os espíritos, não quer dizer que eles não estão ao nosso lado, né? Uma ideia boa, uma sensação boa, um sentimento de paz, uma emoção que a gente sente, muitas vezes são esses amigos espirituais que Deus permite que estejam ao nosso lado para nos ajudar, para nos dar força. Pois bem, então José já está aí com 17 anos, 16, 17 anos, ele começa a sentir a presença de João, dos amigos espirituais, que começa, especialmente João, começa a dar a ideia nele, né? Essas lembranças que a gente tem do nada. Então começa a dizer assim: José, vai visitar as crianças. José, vai visitar uma creche. E aí João intuía algum amigo dele e dizia assim: vamos visitar as crianças, vamos ajudar na festa do Dia das Crianças, não é? Todo mundo já teve isso na vida de todo mundo. E José diz assim: vamos, meu sonho é ter uma creche, é fazer um orfanato, né? É cuidar das crianças desvalidas. E aí José, com essa ideia, não somente atraía a presença e a proteção de João, mas de uma equipe espiritual, no mundo espiritual, que tinha interesse nessa construção dessa creche, desse asilo. Então era uma construção do mundo espiritual. E aí os espíritos ajudando ele, então ele começou a trabalhar muito cedo, né? Fez 18 anos, começou a trabalhar com mais intensidade, com mais empenho, e começou a ganhar dinheiro muito cedo, ganhar dinheiro.
E ele gostou tanto de ganhar dinheiro que trabalhava, quase não tinha tempo de descanso. Aí fez 19 anos, 20 anos. E João dizendo a ele em sonho. Ele se tornou espírita, José se tornou espírita. E João começou, através de médiuns, dar mensagem a eles e através de amigos, dizendo assim: José, por que você não trabalha numa creche? Você tem condições, por que você não ajuda levando cesta básica, levando roupinhas para um orfanato? E José dizia: eu vou, esse faz parte dos meus planos, eu sinto que está no meu coração, mas eu preciso antes ganhar dinheiro. E ele já estava cheio de dinheiro, viu, minha gente? Ou pelo menos já tinha condição de ajudar, né? Porque a gente acha que, só um parêntese, a gente acha que para ajudar a gente precisa ter muito dinheiro, né? Mas isso é um engano muito grande. Nada, assim, entre aspas, tudo que precisa ser construído materialmente precisa de dinheiro. Mas o trabalho, ele é de Deus. Nunca vai faltar o dinheiro. O material sempre vai chegar para a obra de amor. Mas mãos, boas mãos que amparem, mãos que construam, essas estão faltando, né? Vou lembrar aqui um querido amigo que diz assim: a fila para receber, ela é imensa. A fila para doar, ela é pequena. A gente precisa decidir em qual fila tá, não é? E para estar na fila de doar, a gente não precisa de muita coisa, não. Isso é um engano muito grande. Coração, dá o coração. E veja às vezes o povo dizendo assim: eu não tenho tempo para ajudar. E aí a gente fica pensando, a gente silencia, claro, né? A pessoa que não tem tempo para ajudar, uma vez no mês, visitar uma creche, visitar um asilo, né? Veja, para quem não faz nada, visitar uma creche uma vez no mês é muita coisa. Leve seu filho pequeno, ensine valores a ele, né? Enfim, mas vamos voltar para a história. Então os amigos diziam assim para ele, desavisadamente, sem querer, dizia assim: José, vai ajudar uma creche, José. E aí ele dizia assim: eu tenho que fazer isso, mas antes eu tenho que ganhar mais dinheiro. Aí a pessoa dizia assim: mas mais dinheiro, José? Para que tu quer mais dinheiro? E aí ele fez 25 anos. E aí quando ele fez 25 anos, ele queria o que agora? Ganhar mais dinheiro para ter uma família, para casar e para deixar dinheiro também para os avós, para o genro, para a nora, para todo mundo. E os espíritos, notando que ele estava postergando, ele estava deixando o plano, né, o planejamento dele da creche de lado. Então o que foi que aconteceu, meus amigos? Quando o apelo do alto vem muito e a gente ignora, o que é que os espíritos amigos, o que é que a equipe espiritual faz? Se afasta e deixa que a gente siga, não é? O caminho da gente, é a escolha, é o livre-arbítrio, não é? Muitas vezes a gente: Deus, por que o Senhor deixou que eu fizesse isso? Aí Deus é amor tão grande que ele diz assim: porque eu deixo você escolher, meu filho. Por isso que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Isso é muito sábio, né? De Paulo, ou é João, sei lá. Enfim, estou misturando. Aí, resultado: a equipe espiritual se afastou dele. Mas, como Deus é amor, nem todo mundo se afastou de José. Quem ficou junto dele? João. O mentor espiritual ficou junto dele. Então, todo dia de manhã, antes dele acordar, João dizia no ouvido dele: José, vai cuidar da creche, José. Vai ajudar numa creche, vai visitar um orfanato, vai visitar uns meninos pobres. E João acordava com aquilo e pensava assim: eu vou ajudar a creche. Mas antes eu tenho que fazer o quê? Ganhar dinheiro. E ele já tinha dinheiro, minha gente, entenda. Humberto de Campos, né, sob a tutela de Emmanuel, ele não está dizendo aqui que a gente não tem que ganhar dinheiro, não. A gente pode ganhar dinheiro. Mas a gente tem que ter cuidado se a gente não está deixando a vida da gente só para ganhar dinheiro. E aí, determinado dia, José fez 30 anos, né? E João avisava, através da intuição, para ele cuidar da creche, para ele visitar uma vez no mês, né? Um orfanato, para ele cuidar de crianças, para ele levar roupinhas, para ele levar a cesta básica. Pessoas da igreja chamaram ele, através dos espíritos amigos, nada. Pessoas de centro espírita, e José: não, eu tenho que ganhar mais dinheiro. José já tinha tudo, já tinha comprado fazenda, carro, casa,
com 30 anos e nada de construir a creche, porque ele dizia, não, eu vou ganhar mais um pouquinho de dinheiro para fazer o meu sonho, que era a programação espiritual. Então, ele com 30 anos, mais ou menos, né? Ele vai para um passeio, diz Humberto de Campos. A equipe espiritual já havia se afastado, né? Porque eles precisam investir em quem está cumprindo as suas promessas, né? E a gente nunca está só. Nós estamos no Cristo, a gente está no amor de Deus. E o amor de Deus está em nós. Mas às vezes a gente se afasta do caminho. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E aí ele vai descendo de um carro importado, diz Humberto de Campos. Ele diz um carro importado, um carro reluzente, bonitão, né? Imagina um carro aí bem bonitão. E aí diz Humberto de Campos que quando ele vai descer do carro, ele não observa uma casca de banana no chão. E João diz no ouvido dele, cuidado, olha onde você está andando, olha para o chão. E ele ignora a voz de João, do Espírito, do anjo de guarda, e pisa, desce do carro importado e pisa em cheio na casca de banana, que é o título da lição. E aí quando ele pisa na casca de banana, ele leva, claro, uma queda. Leva uma queda debaixo da cabeça. E aí João chama outros amigos espirituais para ajudar, mas esses amigos não vêm, porque foi escolha de José. José é levado para o hospital, né? E lá ele começa a ter complicações de saúde por conta da queda. Então ele vai ter trombose, vai ter ataque cardíaco, infarto, outras doenças. Por conta de quê? Do sorvete, do excesso de trabalho. Ele não fazia uma caminhada, embora tivesse saúde boa, ele não cuidava da saúde, exagerava na bebida, enfim, os excessos. Então ele começa a ter complicações, apesar de muito jovem. José, que tinha prometido participar de uma creche, visitar crianças, ajudar as crianças pobres, José, ele tem uma piora muito grande de saúde no hospital. E aí João está lá junto dele, né? E ele, José, começa a perceber João, o Espírito, o seu anjo de guarda. E José começa a chorar, dizendo assim, João, por favor, peça ao mundo espiritual para eu sair daqui. Eu tenho certeza que se eu sair dessa, eu vou construir a creche, eu vou ajudar as crianças, eu vou visitar o orfanato. Por favor, peça para eu sair daqui, eu quero sair daqui com saúde. Aí João, o mentor espiritual, está conversando com ele, começa a chorar também. Aí José diz assim, por que você está chorando, João? Ele diz assim, eu estou chorando de tristeza por sua situação, que é muito grave, mas eu estou com muita alegria no meu coração, porque a casca de banana lhe fez reavivar seu sonho e sua programação. Mas infelizmente, agora é tarde. Tenho notícias do mundo espiritual de que você vai morrer. E vamos pedir a Deus para que você tenha uma outra oportunidade para cuidar das crianças. Porque agora é tarde. E ele morre. José morre. Bom, por que eu quis ler essa passagem dos Eclesiastes? Não é? Tudo tem seu tempo. Há tempo de derrubar, há tempo de construir, há tempo de falar, há tempo de silenciar. E eu trouxe essa mensagem da casca de banana para a gente pensar, de José. Porque talvez cada um de nós estejamos sendo José. Esse José mora dentro do meu coração e mora dentro do coração de cada um de vocês que estão ouvindo, tanto no Instagram quanto no Facebook. E eu costumo sempre dizer assim, a mensagem que a gente ouve nunca é para o outro, é sempre para a gente. Então o que é que a gente está prometendo que a gente não está cumprindo? Né? Eu vejo as pessoas, muitas vezes, a gente está, como diz o Espírito André Luiz, a gente está morrendo com as sementes. Quando a gente vem, nasce, minha filha, meus amigos, independente se a gente acredita em reencarnação ou não, se a gente, não é, acredita na imortalidade da alma, a gente tem sementes, cada um de nós tem sementes dadas por Deus, né, pela divindade,
E eu não sei se a gente está fazendo com que essas sementes sejam desenvolvidas, com que elas brotem, não é? Muitas vezes essas sementes estão morrendo com a gente, não é? E sabe como é o nome dessa semente? O nome dessa semente é fidelidade. Eu não vou trair minha esposa, não é? Essa semente é uma mensagem dizendo assim, olha, nessa vida você não vai ser tão mulherengo. E a gente tem 10 namorados, a gente não, né? O povo por aí. Tem um bocado de namorado, né? A gente está traindo o marido, a gente está traindo a esposa. Então essa semente está morrendo na mão da gente. Porque a gente diz assim, deixa o outro ser santo, eu não. E aí a gente sempre acha que a mensagem é para o outro, nunca é para a gente, né? Quando o sapato da gente aperta, a gente diz assim, vou deixar para a próxima encarnação. Será que a gente vai ter essa próxima encarnação? Será que não é tempo da gente recomeçar a partir de agora? Os espíritos dizem, a gente é muito bom na teoria, mas a gente é muito fraco ainda na prática, né? Eu vejo muitas pessoas dizendo assim, isso daí não é para mim não, só na próxima, né? Aí chega na próxima, há quanto tempo a gente não está dizendo isso, né? Então, em que tempo é que a gente está, não é? Será que a gente não está se excedendo na bebida, né? Pense, se você que está ouvindo essa mensagem hoje, ou que vai ouvir, veja o que é que a bebida está causando na sua vida, na vida da sua família. Será que não é tempo, olha a mensagem, né? Será que não é tempo de arrancar essa bebida daí? Eu não estou aqui com a mensagem dizendo que você vire santo de uma hora para outra, não. Mas vocês já viram as brigas em família por conta do álcool, por conta da bebida, né? A gente precisa parar para refletir sobre isso. Por conta de drogas, né? Tá, se você toma 10 garrafas de cerveja, diminua, tome 5, já é uma vitória. Eu não estou dizendo aqui para ninguém beber, tá certo, minha gente? Eu sou totalmente contra, mas é a vida de cada um, não é? Às vezes a gente bebe, vai dirigir, acontece um acidente e a gente perde a reencarnação da gente, a semente morrendo de novo, né? Violência contra a mulher crescendo nesse distanciamento social, a gente em casa, né? Então, se você sabe né, de violência, denuncia, não é? Para que essa semente da omissão não morra com você, né? Se você tem se queixado muito da vida, e aí eu vou porque Mariana, eu acho que ela não está aí hoje, ela está correndo da gente, minha companheira querida que me ajuda. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui, que se alguém quiser pode colocar aí, escrever para mim. Quantas vezes as nossas queixas nos deixaram mais felizes? Quantas vezes as nossas reclamações melhoraram a nossa vida? Né? Então nós estamos... A Mariana apareceu e fica rindo, tá vendo? Quantas vezes a gente está repetindo os erros de ontem, né? E esse João, esse mentor da gente está dizendo assim, não faça isso, meu filho. Você já errou tanto nisso, né? Então perceba que quando José diz assim, olha, eu estou chorando, o mentor espiritual dele diz assim, eu estou chorando por você, mas eu estou rindo, porque foi a casca de banana, foi a sua queda que lhe fez acordar. Então, talvez a reflexão que eu tenha trazido para a noite de hoje, e também por isso essas mensagens qual é o nome da sua casca de banana hoje? Qual é o nome, né, da sua casca de banana hoje? Que está acontecendo na sua vida para você acordar. E você diz assim, que eu vou também refletir. Acho que é o primeiro segredo da noite. E talvez o mais importante.
E a gente aprende isso com os espíritos amigos. Muitas vezes a gente está chorando de dor moral, de sofrimento, porque aquela situação não saiu como a gente queria. Mas quantas vezes a gente está chorando e o nosso anjo de guarda está sorrindo, porque é aquela dor que faz a gente acordar. E quantas vezes a gente não precisa dessa dor, desse sofrimento, que aconteça uma coisa, que o nosso mundo desabe para que a gente acorde. Quantas vezes a gente só valoriza uma pessoa quando a gente perde? Tem coisa mais certa do que isso, meu Deus, não é? A gente vai dar importância àquela pessoa, meu Deus, como aquela pessoa era importante para mim, a gente vai dar valor quando a gente perde, não é? Esses dias eu li uma coisa muito interessante. É preciso investir tempo nos nossos relacionamentos. Mandar uma mensagem, levar alguém, um irmão, a mãe, o pai, para comer uma pizza, para comer um hambúrguer, para comer uma coxinha, né? Não sei. Assim, resgatar. Nós precisamos resgatar coisas pequeninas. Eu vejo, meu Deus, a gente está desperdiçando tempo. Eu vejo o povo falar no Zap, às vezes o povo fala com a gente, olha, bota meu nome na prece aí. A pessoa não pede nenhum por favor, a pessoa não dá nenhum boa noite lá na mensagem do Instagram, das coisas. Eu fico olhando assim, eu digo, misericórdia, né? E digo isso porque eu sempre uso o exemplo, a gente vê na praia, não é? No calçadão do Janga, em Olinda, a quantidade de lixo no chão. Então eu acho assim, diz a fala do mestre, né? Se a gente não é fiel nas pequenas coisas, a gente não pode ser nas grandes. A gente não vai ter grandes lições. A gente não vai ter grandes missões. Porque se a gente não está conseguindo desenvolver pequenas sementes, né? E olha, eu vou dizer, vou refletir mais um pouquinho com vocês numa questão muito importante. Catarina já disse isso uma vez a gente. Catarina é um espírito amigo que dirige as nossas atividades. Um espírito muito bondoso. E algumas vezes ela já teve a oportunidade de dizer a gente assim: meu filho, a oportunidade do eu vai surgir todo dia para que a gente mostre o que aprendeu. Veja que interessante, não é? Veja que interessante. E aí eu me lembro de eu já disse isso outras vezes, um jovem, um rapaz e um homem procurou a gente e disse que estava desesperado, que estava pensando, estava muito depressivo. Aliás, minha gente, para quem está vendo essa live agora, sexta-feira, depois de amanhã, né? Hoje é dia 30 de setembro. Dia 2 de outubro, às 19h30, pelo Facebook do Enfio, pelo Instagram, Vando, que é trabalhador do Enfio também e é psicólogo, ele vai fazer uma palestra muito bacana sobre depressão, tá certo? Vai falar sobre depressão. Então, quem puder, Mariane, tu coloca aí, Mariane, por favor, bota aí. Dia 2 de outubro, às 19h30, Vando vai estar falando sobre depressão. Então vai ser muito importante. Ele tem feito um trabalho muito bacana. E Mariane vai colocar aí, tá certo? 2 de outubro, às 19h30, pelo Facebook e pelo Instagram do Enfio, tá certo? Quem puder, quem quiser, vai ser muito bom, tá certo? Se alguém que tiver aí tiver mandando mensagem pro meu WhatsApp, deixa para deixar só depois, para mandar depois, porque tá tremendo aqui o celular e eu não sei colocar no silencioso não, tá certo? Aí manda daqui a pouco, espera só o evangelho acabar para mandar a mensagem, tá bom? A gente estava falando sim, então esse homem, esse jovem, ele procurou a gente, estava depressivo demais, pensando
até em tirar a própria vida, né? Isso, dia 2/10, Adivando Câmara, palestra sobre depressão. Isso, Mariane. No Facebook e no Instagram do Enfio, Mariane. Tu acrescenta aí, por favor. Então, minha gente, vamos voltar, tá certo? Então, esse rapaz, ele procurou a gente, dizendo que não aguentava mais, que estava querendo fazer uma besteira e pedindo alguma ajuda, alguma orientação. E nesse dia, nesse tempo, há 10 anos atrás, eu acho, eu tinha a ingenuidade de achar que a gente muda a vida de alguém. A gente não muda a vida de ninguém, né? A gente às vezes acha que todo mundo que procura, todo mundo que pergunta quer saber. E nem sempre é assim, né? Sai Baba na Índia diz assim: o caminho de cada pessoa será a sua própria procura. Vou dizer uma verdade aqui pra gente, viu, minha gente? Outro segredinho. Cuidado para não estar afastando as pessoas que lhe amam com o seu jeito de ser. Com suas palavras, ferindo as pessoas, magoando as pessoas. A gente tem que ter cuidado para não estar construindo uma ilha em torno de nós. Vamos pensar sobre isso, tá certo? E aí eu acreditando, né? Vamos rezar junto, Chiquinho tá dizendo. Vamos, Chiquinho, lindão. E aí eu naquela época eu pedi a Catarina que dissesse, que desse alguma resposta, a Catarina Espírito, que desse alguma resposta a esse amigo, a essa pessoa, porque ele estava muito necessitado, né? Ele estava muito desesperado. E aí o Espírito Catarina disse assim: meu filho, eu sei da necessidade dessa pessoa. Você não precisava ter pedido. Deus daria outra, mais ou menos assim, tá certo? Deus daria outra forma de dar resposta a ele. Mas já que você pediu, para não deixar seu amigo sem resposta, diga que a vida dele vai melhorar muito quando ele perdoar o pai dele, quando ele tirar a mágoa do que ele tem, quando ele tirar a mágoa do coração que ele tem pelo pai dele. E aí a gente disse isso a essa pessoa que procurou a gente. E aí essa pessoa disse assim: eu consigo tudo, mas isso agora eu não consigo. E aí depois eu vou ouvir do Espírito Catarina: o quê? Nada. Ela já sabia disso, que ele não ia fazer. Por que eu estou contando? E aí a gente fica com vergonha, porque os espíritos mais amadurecidos do que a gente, eles silenciam, né, às vezes. E aí a gente fica com a vergonha moral, né? Então eu parei de fazer isso. Errei poucas vezes nesse sentido. Então, por que eu estou trazendo essa história para vocês, que eu me lembrei agora aqui? Eu fui lembrado. Porque a gente tem que ter cuidado com o que a gente está pedindo. Nem sempre o que a gente está pedindo é o melhor para a gente, né? Nem sempre a resposta que a gente quer ouvir, a gente está preparado para ela, né? Então, sabe aquela coisa que o povo diz assim: aceita que dói menos, né? Talvez aceitar seja melhor do que a gente saber que aquele filho problemático que está na vida da gente, ontem eu ajudei ele a cair no despenhadeiro, né? Ontem eu ajudei ele a cair nas drogas, e hoje ele vem como filho, né? Então, a gente precisa, o evangelho da noite de hoje é para saber o tempo da gente, né? O tempo da gente amadurecer, o tempo da gente saber que não tem tudo no controle, que algumas coisas vão escapar das mãos da gente. Porque se a gente tem o controle de tudo, se a gente sabe de tudo, onde é que Deus entra? Não é? Viu, Mariane? Se você quiser botar isso aí. Se a gente tem o controle de tudo, se a gente sabe de tudo, onde é que Deus entra? Que não é assim. Há algo imponderável na vida da gente. Senhor, seja feita a tua vontade acima da nossa. Então vamos pensar sobre isso. O que é que eu preciso deixar de lado hoje? A gente sempre tem falado nisso, né? Os Espíritos têm pedido para a gente falar sobre isso aqui. E
que é que a gente precisa largar, né? O que é que a gente precisa ter mais vontade na vida da gente, né? A vontade, mas você precisa ter mais vontade nisso. Eu preciso acordar mais cedo, eu preciso dormir mais cedo, eu preciso os relacionamentos, minha gente, a gente nem dá mais beijo, a gente fica no celular, a gente, né, tá perdendo muito tempo em celular, tá perdendo o convívio com os filhos no celular. Então, estabeleça na sua vida um horário para celular dentro da sua casa, 10 horas da noite para celular, que a gente precisa se sentir, a gente precisa se amar, os filhos, cada um com um celular, né? Vamos pensar sobre isso, né? E os pais dizem assim, meu filho larga o celular, mas o filho não larga o celular. Mas os pais não largam o celular. Então, esse evangelho é para a gente refletir, não vamos desperdiçar as nossas sementes, não. Então não é egoísmo orar por uma pessoa pedindo que seja feita a vontade de Deus. Não, não é que seja egoísmo não, mas assim, a gente pede que seja feita a vontade de Deus. Mas além da vontade de Deus, tem a nossa vontade. Se a gente não quiser, Deus não vai obrigar a gente, né? Eu posso dizer assim, olha, Senhor, faz com que aquela pessoa deixe de beber. Se a pessoa não estiver tentando deixar de beber, ela não vai deixar de beber não. Porque Deus respeita a nossa escolha, é o livre-arbítrio. É uma lei que rege a nossa natureza. Então Deus faz o impossível, mas Ele conta com a nossa participação. Tá certo? Quando oramos por enfermo, que seja feita a vontade do Pai, é correto sim. Porque a vontade de Deus sempre é a melhor. Mas isso não quer dizer, minha amiga, que a gente não faça a parte da gente, tá certo? A gente faz a parte da gente e a de Deus ela já está feita, na verdade, né? Porque Deus é amor, certo? Bom, vamos para a segunda parte do Evangelho. E pegue sua água fluidificada, de nada, minha amiga. Pega aí um copinho de água fluidificada, quem está com uma garrafinha para a gente fluidificar rapidinho, tá certo? Vou aumentar a música aqui para a gente silenciar um pouquinho, 2, 3 minutos. Agora é a hora da gente pensar nos nossos doentes, nos enfermos, na nossa família. E François. Veja, depois você deixa François Isabela uma mensagem lá no Instagram, que eu vou ter o maior prazer de responder a você, tá certo? Vamos para o momento do Evangelho. Pegue sua água, tá certo? Para a gente ter 2 minutinhos de reflexão e aí a gente faz a prece final, tá certo? Vamos lá? Deixa eu só lembrar uma coisa que eu esqueci. Quem for mãe e que estiver amamentando, coloque uma garrafinha separada se você quiser, mãe, para o seu filho, para fluidificar para o seu bebê. Só que você não vai dar para o bebê. O que é que você vai fazer? Normalmente o bebezinho tem cólica, né? Dê a medicação normal, se o médico passar, tudo normal. Mas quando você for, antes de amamentar, você toma água do seu bebê, tá certo? Então eu me lembrei agora que tem mães acompanhando, Renatinha, tem Nelma, tem Mariana, tem Helena, enfim, as mães. Coloque uma garrafinha de água e fique sempre bebendo, porque isso vai ser alimento. Você pede para Deus fluidificar a sua aguinha para o seu filho. Não dá ele não, tá certo? Para o bebê não. Você bebe sua água e pede para que seja alimento para seu filho, tá bom? Lembrei de dizer isso agora, tá certo? Vamos lá. Vamos lá para a meditação da gente por conta do tempo, tá certo?
Pronto, minha gente. Quem está com sua aguinha fluidificada, pode tomar se quiser. E com a sua garrafinha também, tá certo? Vamos fazer a prece final. Eu tenho apenas alguns avisos para dar, certo? Uma historinha rapidinho para a gente encerrar, tá bom? Vamos fazer a prece final. Pode beber sua água, tá certo? Quem quiser beber agora, viu? Querido Jesus, que a tua paz, que a tua luz, que a tua bondade seja conosco. Obrigado por mais uma oportunidade de falar em teu nome. Obrigado, Jesus, por podermos sentir o teu amor, a tua misericórdia tão grande. Que a tua luz seja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Meus amigos, deixa eu só baixar aqui um pouquinho. O primeiro aviso é só relembrando, depois de amanhã, sexta-feira, às 19h30, aqui no Instagram do Enfio e no Facebook, o Wanda vai estar falando pra gente sobre depressão. De nada. E o Wanda vai estar falando sobre depressão às 19h30, tá certo? Quem puder acompanhar, dia 2 de outubro, Mariane vai botar aí de novo, dia 2 de outubro às 19h30. Outra coisa muito importante que eu tenho que dizer, tá certo? E as atividades que eu participo, doutrinariamente falando e também profissionalmente, tá certo? Elas voltaram, agora foram liberadas. Tanto nas casas espíritas que eu faço parte. Isso, Rita, eu vou falar disso agora, tá certo? Então a gente vai conseguir fazer ainda esse evangelho no mês de outubro, tá certo, minha gente? No mês de outubro a gente vai fazer o evangelho, mas semanalmente o mês de outubro vai ser o último mês do evangelho, tá? Por quê? Porque eu tenho já, enfim, palestras marcadas em outros centros, em outros lugares, presencialmente. Eu tenho atividade doutrinária que eu desenvolvo no centro espírita, que eu faço parte, em outros centros. E também eu sou concurseiro, estudo para concurso. Então vai voltar alguns cursos e eu terei, evidente, que me dedicar tanto às palestras quanto aos estudos profissionais, claro, né? Então o mês de outubro vai ser o último mês que toda semana a gente vai ter evangelho. Mas aí eu quero me comprometer com vocês, e antes de ser com vocês, comigo mesmo e com a equipe espiritual, que todo mês a gente vai ter um encontro mensal de evangelho, certo? E quando for no final de outubro, né? Aí a gente vai ficar divulgando, porque vai ser um dia certo. Por exemplo, a gente vai ficar fazendo evangelho toda primeira quarta-feira do mês, certo? Para a gente não soltar essa corrente, né? Eu acho que a gente cumpriu o papel da gente, tá certo? Desse evangelho. Mas não fiquem tristes não, minha gente. Em outubro a gente vai estar junto. É só a partir de novembro, tá certo? Que a gente, para o evangelho, a gente só vai ter um encontro por mês. A partir de novembro só. Em outubro vai ter tudo normal, tá bom? E também a gente vai manter algumas palestras, a gente vai manter virtuais, tá bom? Deixa eu dizer outra coisa. Para quem acompanha as atividades do Enfio, a gente não vai, pelo menos por enquanto, até o final do ano, né? Porque as atividades do grupo, elas são todas em grupo, muita gente. Então, não dá para ainda ter o controle, as medidas sanitárias. Então, pelo menos até o final do ano, inclusive a caravana do Enfio, a caravana Irmãos da Luz, ela já está suspensa, tá certo? Mas, semana que vem, a gente está junto, também no mês de outubro, e a partir de novembro a gente vai estar junto para o Evangelho uma vez no mês, tá certo? Um beijo para todo mundo, muito obrigado pela companhia, e até próxima semana a gente tá junto, tá bom, minha gente? Fé em Deus, muita força, muita paz e muita luz para todo mundo. Muito obrigado.